Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Antes de nós iniciarmos o nosso capítulo de hoje, que é o capítulo 3 da carta de Tiago, eu só quero dar um aviso para os irmãos. Tem muitos irmãos que nos acompanham todos os dias, seguem os devocionais, a leitura bíblica, e glória a Deus por isso. Então, durante todo esse ano, nós fizemos o estudo do Novo Testamento, fizemos a leitura e compartilhamos devocionais de todos os evangelhos, Atos dos Apóstolos, todas as cartas. Vamos encerrar com a carta de Judas. Só não leremos Apocalipse. Apocalipse nós faremos em outro momento, um estudo que será compartilhado junto. Apocalipse e o livro de Daniel. E aí nós estudaremos especificamente sobre o fim dos tempos. Mas isso para um outro momento. Então, nós fizemos desde os evangelhos e terminaremos na carta de Judas. Nós encerraremos, amados, no dia 22 de dezembro, que é uma sexta-feira. Então, nesses próximos sábados, para que a gente consiga fazer a nossa rotina de um capítulo ao dia, nós teremos devocionais também aos sábados. Então, nesses próximos 3 sábados, dia 2 de dezembro, 9 de dezembro e 16 de dezembro, nós teremos devocionais, para que a gente consiga fazer essa nossa rotina de um capítulo ao dia, não tenha que fazer a leitura de 2 capítulos, unir 2 capítulos. Então, eu decidi que nós vamos ter esse devocional nesses sábados também, né? Decidimos aqui que vamos ter nos dias 2, 9 e 16 de dezembro, teremos devocionais também. E no dia 22 de dezembro, nós encerraremos o nosso estudo com a carta de Judas. Então, continuando aqui, hoje o nosso capítulo é o capítulo 3 da carta de Tiago. Nós já vimos que essa carta é uma carta muito prática, ensinamentos práticos para a nossa vida diária, para colocarmos a nossa fé em ação. Não adianta nós só falarmos da boca para fora que nós cremos em Deus, que nós cremos em Jesus Cristo. Nós precisamos viver como de fato crentes que nós somos, porque se somos crentes, se cremos em Cristo Jesus, nós fomos justificados, fomos regenerados, temos o Espírito Santo habitando em nós, nos capacitando, nos dando graça, nos fortalecendo, para que dia após dia a gente coloque a nossa fé em prática. E aqui nesse capítulo 3, é um capítulo bem específico, falando sobre algo muito importante, que é sobre a nossa língua, sobre a nossa boca. Todos os primeiros versículos, ali do versículo 1 até o versículo 12, vai falar sobre o poder que há nas nossas palavras, que não tem como nós bendizermos ao Senhor e amaldiçoarmos os homens. Não tem como da nossa boca sair bênção e maldição ao mesmo tempo. Eu acho interessante isso, amados, porque ali no versículo 9 fala, né, que com a língua nós bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Ou seja, não é para ser assim, não pode ser assim. Nós precisamos demonstrar a nossa fé, o nosso novo nascimento, a nossa vida em Cristo Jesus, liberando palavras do quê? Palavras de vida sobre as pessoas. Tem um provérbio, que é o provérbio 18:21, que fala exatamente isso, que a língua tem poder sobre a vida e a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Muitas vezes, amados, nós temos uma colheita ruim, porque as sementes que nós plantamos através da nossa boca são péssimas. E é isso que Tiago está falando aqui nesse capítulo 3. É isso que ele está encorajando os irmãos e dizendo: não pode ser assim. Vocês precisam subjugar a língua de vocês, a boca de vocês ao poderio de Cristo Jesus, para que vocês sejam fontes de vida e não fontes de morte, para que vocês sejam fonte de bênção e não fonte de maldição. E aí no final desse capítulo, que é exatamente os versículos que eu quero compartilhar com os irmãos, ele vai explicar como que a gente pode
sujeitar a nossa língua ao poderio de Cristo Jesus, que é assumindo a sabedoria do alto e não a sabedoria terrena. E daí é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos. E eu quero ler ali os versículos 13 até o 17 do capítulo 3. Está escrito assim: Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso e nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Acabei lendo o versículo 18 ali também. Então, amados, veja que aqui Tiago nos mostra, escreve sobre os dois tipos de sabedoria. Eu acho interessante porque em todos os versículos anteriores falou sobre a língua. A língua, se nós não soubermos usá-la, ela é um mal incontrolável. A palavra fala ali que ela pode ser incendiada pelo próprio inferno, trazendo apenas coisas ruins na vida das pessoas. E aqui, nesses versículos, nos últimos versículos do capítulo 3, é como se ele estivesse explicando, então, para vocês começarem a usar com sabedoria a língua de vocês, a boca de vocês, liberando palavras de vida, liberando palavras de bênção, vocês precisam saber por quem vocês estão sendo movidos, pela sabedoria divina ou pela sabedoria desse mundo que ele chama de demoníaca. Por qual sabedoria vocês estão sendo impulsionados a falar? E aqui, amados, fica bem claro que a sabedoria desse mundo aqui, que é terrena, que é demoníaca, ela é fundamentada na inveja amarga e na ambição egoísta. Essas expressões, em outras versões, fala de uma forma diferente, mas o significado, amados, é o mesmo. Fui estudar ali no original grego o que significam essas expressões. E essa questão da inveja é como se fosse uma rivalidade rancorosa, uma rivalidade movida pelo ódio. Amados, isso é completamente demoníaco. E é interessante porque a gente consegue observar quando as palavras estão sendo faladas, movidas por esse tipo de impulsionamento. Porque veja que é a briga no coração. Se você abriga no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se glorie disso e nem negue a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, é demoníaca. Amados, a inveja amarga é essa rivalidade rancorosa movida pelo ódio, essa comparação, é querer sempre se comparar com o outro, e aí fica com raiva, com ódio quando o outro, na concepção da pessoa, quando o outro tem mais do que a pessoa deseja, quando o outro tem um dom diferente e a pessoa considera um dom melhor do que o que ela tem. Isso daí é uma sabedoria terrena, demoníaca. E normalmente as pessoas que abrigam esse tipo de sabedoria no coração, essa inveja amarga, essa rivalidade rancorosa movida pelo ódio, liberará que tipo de palavras? A sua língua vai ser usada para quê? Simplesmente para liberar palavras de morte, palavras de maldição, coisas ruins, sempre falando mal, sempre denegrindo a imagem do outro. Porque veja, amados, que ali no versículo 9, se você leu,
todo o capítulo, né? Nós sempre encorajamos os irmãos a lerem o capítulo, vai falar que nós não podemos bendizer a Deus com a nossa língua e amaldiçoarmos os homens que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então não adianta falar, eu adoro a Deus, mas a minha boca ser utilizada o tempo inteiro para falar mal, para maldizer os homens. Nós precisamos cuidar com isso. Se nós estamos fazendo isso, significa que nós estamos sendo movidos por uma sabedoria terrena, que a Bíblia chama de demoníaca. Isso é sério, amados. E aí nós precisamos o quê? Mudar a rota, né? Se arrepender, epa, eu não quero viver assim. Não é assim que eu quero viver. Eu quero que a minha boca seja instrumento de vida. Eu quero que a minha boca libere palavras de vida, de bênção. E a outra característica dessa sabedoria mundana, terrena, demoníaca, a ambição egoísta, que é um desejo de se colocar acima dos outros. É movida por um espírito partidário, faccioso. Eu sei, eu consigo, eu sou melhor. Amados, isso nós precisamos abrir mão de tudo isso, porque isso são os fundamentos, essas características são os fundamentos da sabedoria terrena. Que o diabo incita as pessoas, influencia as pessoas a viverem assim. A palavra fala, esse é o tipo de sabedoria o quê? Demoníaca. Nós precisamos abrir mão desse tipo de sabedoria, sondar o nosso coração e pedir para o Espírito Santo sondar o nosso coração. Será que nós estamos abrigando inveja amarga, ambição egoísta? Será que nós estamos abrigando em nosso coração uma rivalidade rancorosa movida pelo ódio? Um espírito partidário, faccioso? Será que estamos abrigando isso em nosso coração? Se estamos, precisamos abrir mão disso. Precisamos dizer, eu não quero viver assim. Eu quero é a sabedoria que vem do alto. Veja as características da sabedoria que vem do alto, da sabedoria que vem de Deus. Ela é pura. Ela não vai denegrir as pessoas. Ela é pacífica. Ela não vai querer criar contenda. Não vai querer criar briga. Não, ela é pacífica. Ela é amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos. Ela perdoa, ela ama, ela é imparcial e sincera, ou seja, ela não trata as pessoas com parcialidade. Ela exerce a mesma misericórdia para com todos, independente se esse merece a minha misericórdia, não, esse não merece, não existe isso na sabedoria divina. É a misericórdia para com todos, independente de merecimento. É amor para com todos, independente de merecimento. É compreensão para com todos, independente de merecimento. É perdão para com todos, independente de merecimento. Veja que é uma sabedoria completamente oposta à sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo gera facção, ou seja, o que é facção? É partidarismo. É aqueles grupinhos, as panelinhas. Eu sou melhor, o meu grupo é melhor, a minha igreja é melhor. Isso é a sabedoria do mundo que produz. Mas a sabedoria divina, ela é pacífica, ela é pura, ela não denigre a imagem de ninguém. Ela não fica falando mal o tempo todo das pessoas. É uma sabedoria amável, compreensiva, cheia de misericórdia. É uma sabedoria que não quer se elevar acima dos outros. Eu sou melhor, não. A sabedoria divina não é assim. Amados, que eu e você, em nome de Jesus, nos sujeitemos a essa sabedoria que vem do alto. Amados, nesse momento, se o Espírito Santo está aí esquadrinhando o seu coração e revelando algum tipo de rivalidade rancorosa, de inveja amarga, você está sendo movido pelo ódio em relação a alguma pessoa, algum grupo de pessoas, em nome de Jesus, que você decida hoje, você diga, Senhor, eu não quero isso, pode limpar, pode levar embora isso, Senhor. Eu quero o meu coração limpo, puro. Eu quero abrigar no meu coração a tua sabedoria. Sabe, se você
perceber o Espírito Santo esquadrinhando o teu coração e mostrando ali algum tipo de ambição egoísta, ou seja, esse desejo de ser superior aos outros, esse espírito partidário faccioso que sempre quer contenda, quer divisão, sempre fica incitando a ira das pessoas. Se você percebe isso, fale com o Senhor agora mesmo. Senhor, eu não quero isso, pode limpar, eu não quero abrigar isso no meu coração. Sabe, amados, a palavra de Deus é para nós aplicarmos em nós. Muitas vezes nós ouvimos uma palavra dessa e logo pensamos, fulano de tal precisava ouvir isso. Fulano de tal tem um coração amargurado, fulano de tal tem um coração invejoso, fulano de tal tem um coração ambicioso. Mas a palavra de Deus é para nós. Primeiro nós aplicamos em nós. Então eu oro para que o Senhor venha mesmo, esquadrinhando o nosso coração, nos mostrando todas as coisas para que nós possamos o quê? Decidir, Senhor, eu não quero. O que vem da sabedoria desse mundo que é demoníaca, eu não quero abrigar isso no meu coração. Nós estudamos isso na carta aos Hebreus, amados, que a palavra de Deus é como uma espada que ela adentra o mais profundo do nosso coração, dividindo alma de espírito, juntas e medulas, ou seja, a palavra tem o poder de vir no mais profundo do nosso ser e revelar tudo aquilo que precisa ser eliminado. E tem o poder de revelar e mostrar tudo aquilo que vem do Espírito para que nós possamos nos agarrar a isso, abrigar o nosso coração nisso, colocar, sujeitar a nossa vida ao comando do Espírito. Então, que em nome de Jesus, eu e você hoje, nós tomemos a decisão de não abrigar no nosso coração nenhum tipo de sabedoria mundana, terrena, nenhum tipo de sabedoria demoníaca. Que eu e você, nós possamos abrir mão de toda inveja, de toda ambição egoísta. Que eu e você possamos dizer, Senhor, pode limpar mesmo, cura mesmo. Eu quero que a minha vida seja sujeita a ti, Senhor. Eu quero receber a sabedoria que vem do alto, para que da minha boca saiam palavras de vida, para que da minha boca saiam palavras movidas, impelidas pela tua sabedoria, Deus, que é pura, que é pacífica, que é amável, que é compreensiva, que é cheia de misericórdia, que é imparcial, que é sincera. Que as minhas palavras demonstrem que eu estou sendo movido pela sabedoria divina. Que as minhas palavras revelem que eu estou sendo movido pela sabedoria divina. Amados, que essa seja a nossa oração hoje. Que as nossas palavras revelem que tipo de sabedoria nós estamos em que tipo de sabedoria nós estamos nos movendo e que seja a sabedoria do céu, a sabedoria do alto, em nome de Jesus. Se nós olharmos e existirem palavras que nós percebemos que estão sendo ditas a respeito de alguém, às vezes a respeito até mesmo de nós mesmos, mas é principalmente sobre os outros, se nós percebermos que existem palavras movidas por essa inveja amarga e ambição egoísta, que nós possamos abrir mão de tudo isso, deixar o Senhor levar isso embora, limpar de nós, e que as nossas palavras sejam movidas, impulsionadas, impelidas pela sabedoria de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, a minha oração é que o Senhor nos fortaleça, a mim e aos meus irmãos, para que nós possamos colocar em prática de fato a nossa fé. Pai, nós não queremos que a nossa boca seja instrumento de maldição, não queremos que a nossa boca seja fonte de morte, nós queremos que a nossa boca seja fonte de vida, de bênção. Nós queremos que da nossa boca saiam palavras que gerem vida no coração das pessoas. Nos ajuda nisso. Pai, esquadrinha mesmo o nosso coração. Se ainda existe aqui, se nós estamos abrigando inveja amarga e ambição egoísta, nós reconhecemos hoje e não queremos isso. Senhor, não queremos abrigar esse tipo de sabedoria demoníaca, terrena, não queremos, Senhor, abrimos mão disso. Nós queremos a tua sabedoria que é pura, a tua sabedoria que é pacífica, que é amável, que é compreensiva. Espírito Santo,
Muitas vezes nem nós mesmos conseguimos compreender, Pai, como viver, como se mover na tua sabedoria, mas é o teu Espírito mesmo que nos ajuda nisso. Então, nos ajuda. Nós queremos nos mover. Nós queremos que a nossa boca seja instrumento de vida. Queremos ser impulsionados a falar tudo aquilo que vem da sabedoria do céu. Nos ajuda nisso, Espírito Santo. Nós abrimos mão. Não queremos esse tipo de sabedoria invejosa, ambiciosa, egoísta, rancorosa, movida pelo ódio, pelo espírito partidário, faccioso. Não queremos isso, Senhor. Nós abrimos mão disso. Queremos a tua sabedoria. Queremos viver como o Senhor andou aqui nessa terra, sendo sempre puro, pacífico, amável, compreensivo, cheio de misericórdia, liberando sempre palavras de vida. É assim que nós queremos viver, Senhor Jesus. Nos ajuda nisso. Teu Espírito habita em nós e nos capacita, e nós cremos nisso. Somos capacitados por Ti. Nos ajuda, Senhor, a vivermos impulsionados, movidos e liderados pela sabedoria que vem do alto, pela sabedoria que vem do céu, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã. Amanhã é sábado, mas nós teremos o nosso devocional, assim como eu mencionei no início desse áudio. Então, um grande abraço e até amanhã.